A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É uma imensa alegria estar com vocês mais uma vez, para junto nós meditarmos na palavra de Deus. E no vídeo de hoje, eu quero abordar um assunto que vai ser nada mais do que uma resposta de um irmão, a pergunta de um irmão que ele fez em um dos comentários, quando ele pediu que eu falasse sobre tatuagem, indagando ele se as pessoas ou o crente que faz tatuagem, ele peca, vai para o inferno. Agora vamos analisar com bastante cuidado esse assunto, com bastante cautela. Primeiro, eu quero avisar para o dileto irmão e os demais queridos servos e servas do Senhor Jesus Cristo, que nós não encontramos muitas referências bíblicas quanto à proibição de tatuagem. Nós temos um único versículo na Bíblia que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 28, quando diz assim, pelos mortos, não dareis golpes em vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ponto final. É tudo que nós temos. Agora vamos analisar direitinho. Por que essa proibição? Os povos babilônicos e os egípcios, eles costumavam fazer corte nos seus corpos para externar um sofrimento profundo quando morria algum parente seu. É por isso que o texto começa, pelos mortos não façam isso. Eles cortavam os corpos num sinal de desespero. Era uma cultura. Da mesma forma que os judeus, eles rasgavam as suas vestes quando estavam em extremo desespero. Eles jogavam cinza sobre suas cabeças. Isso era uma demonstração de profunda tristeza, de desespero, de angústia. Esses povos ora citados também tinham esse comportamento, só que eles se cortavam. Isso era horrível. Além do mais, eles faziam desenho no corpo. O termo que está lá no original referente à marca, a palavra é cacos. Cacos pode ser um desenho na pele, pode ser uma marca, qualquer coisa que venha marcar ou manchar a pele. Daí a tradução de marca. O que eles faziam justamente assim, eles raspavam a pele, cortavam mesmo essa pele e depois jogavam um pó fino sobre a mesma, um pó colorido, e ali faziam desenho ou desenhos que representavam as suas divindades, os seus deuses. Então esses desenhos eram representação dos deuses daquele povo. Era uma forma de culto, era uma forma de reverência, de adoração. Agora, nós não vamos ser extremistas, porque há pessoas que ficam jogando as pessoas no inferno sobre qualquer coisa, qualquer pretexto. Qualquer cortou a ponta do cabelo, inferno. Pintou unha, inferno. Qualquer coisa que venha manchar o corpo já não é mais crente, vai para o inferno. Isso também é extremismo. Isso é estupidez teológica. Desculpe a sinceridade. Agora, quanto à minha opinião, não seria bom o crente fazer essa tatuagem porque ela tem origem pagã. A tatuagem tem origem pagã, então não é correto, não é ético, não é aconselhável que um crente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, venha fazer esses desenhos em seus corpos. A outra coisa é que nós temos que nos lembrar que o nosso corpo
é templo do Espírito Santo. Portanto, nós temos que zelar como tal. O pecado que existe em fazer tatuagem é o mesmo pecado quando alguém vai ingerir qualquer substância que venha lhe causar mal. Está também danificando o seu corpo. Está também ofendendo o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele deve ser cuidado. E o cuidado que nós temos com o nosso corpo é o corpo integral. Corpo, alma e espírito devem ser apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, qualquer dano causado ao nosso corpo é uma ofensa a Deus. Agora, chegar ao extremo e dizer que a pessoa está perdida também não é correto. Então, voltando à questão da tatuagem, nós vamos analisar em duas vertentes: o lado espiritual e o lado físico. No lado espiritual, como eu já citei, como essas marcas nos corpos representam divindades pagãs, nós não temos que imitá-los. Agora também, a gente não pode ser tão extremista e se basear nesse texto, porque se eu for me basear no texto que eu citei, no mesmo contexto, logo no versículo, no contexto imediato anterior, está havendo também uma proibição de se cortar o cabelo redondo. É só ler aqui. E no texto seguinte, está havendo uma proibição para não cortar a ponta da barba. Está tudo no mesmo contexto. Então, eu não posso tomar isso aqui como referência. Porque se eu for proibir a tatuagem baseado no versículo 28, eu tenho que proibir também as pessoas cortar a ponta da barba e até mesmo raspar a barba, baseado no versículo 29 e também no versículo 27, não cortar o cabelo redondo. Então nós temos que fazer uma leitura cuidadosa todas as vezes que nós formos impor uma doutrina sobre as pessoas e sobre a igreja. A minha recomendação é essa. Não é que seja um pecado extremo ao ponto de alguém ir para o inferno porque fez um desenho no corpo. Também não vamos levar a esse ponto. Agora, não é correto, não é bom, porque tem origem pagã. Eu não preciso disso. Agora, se alguém quiser fazer, agora alguém vai colocar uma bandeira do Brasil no corpo. Ele está honrando a sua pátria. Assim como eles faziam em homenagem aos seus deuses, você pode fazer em homenagem à sua pátria ou qualquer uma outra coisa saudável, mas eu volto a dizer, não é recomendável porque escandaliza. Você imagina um crente, um pastor, um obreiro, uma obreira, com o corpo todo cheio de desenho? O que é que vai pensar os ímpios? É igual a nós. É só essa questão. O apóstolo Paulo disse, se ao comer manjar eu escandalizo, então eu paro de comer manjar. A questão é, você não deve promover escândalo, porque se alguém se escandalizar com isso, aí você peca. A outra coisa, a outra observação é que a tatuagem, ela causa danos físicos no corpo, porque aquelas perfurações com tinta penetram na corrente sanguínea. Logo,
você está mutilando, você está danificando o seu corpo. Tanto é que as pessoas que fazem tatuagem, eles não podem fazer doação de sangue dentro de um espaço, se eu não me engano, de 1 ano. Daí não é coisa boa. Se você não pode fazer doação de sangue porque tem tatuagem, então tatuagem não é coisa boa para o seu corpo. Porque aquela tinta está penetrando na sua corrente sanguínea. Então, eu vou afirmar mais uma vez, não é bom o crente fazer isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que mantê-lo saudável. Nós temos que cuidar do nosso corpo, assim como nós cuidamos da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, porque Deus quer o homem integral. Deus quer o homem pleno. É essa a minha posição. E como eu já falei, sem extremismo, sem radicalismo, sem dogmas. A tatuagem é uma prática pagã. Era feito entre os povos antigos, principalmente entre os egípcios e os babilônicos. Então nós não temos nada novo. É a mesma coisa de se colocar pinça e outras coisas na orelha, no nariz. Olha, as índias faziam isso há muito tempo. Não é nenhuma novidade. Os egípcios também faziam isso há muito tempo, não é coisa nova. Agora, o que não deve é um crente se parecer com o ímpio. A aparência do mal também causa desconforto à igreja, às pessoas que nos cercam, porque nós somos uma referência. Nós somos uma luz no mundo. Então jamais nós podemos ser objeto de escândalo, mas sim objeto de adoração a Deus. Que as pessoas nos vejam e glorifiquem ao nosso Deus que nos salvou. Amém? Espero que eu tenha esclarecido, mas lembrem, a sua salvação está garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, se você é novo por aqui, e acionar o sininho, compartilhar esse texto para que mais pessoas sejam esclarecidas. Compartilhem esse vídeo para que pessoas possam também entender, porque do jeito que esse irmão tinha as suas dúvidas, muitas pessoas também têm. Se tranquilize, em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe.